Ok, então eu vou iniciar a aula de hoje e estou gravando e depois disponibilizo para quem não pôde acessar hoje. E dúvida a gente vai tratando nas próximas aulas. Tá? Mas o principal hoje é apresentar para vocês o nosso plano de ensino. Tá? A gente organiza 60 horas de aula, onde essas 60 horas nós tentamos trabalhar de uma forma que não fique muito complicada devido a essa questão remota. E aí já trata desse aspecto. Tá? Então, a disciplina é a disciplina de cálculo 1, que trata basicamente de cálculo diferencial e integral de funções de uma variável. Então, nessa nossa disciplina, nós vamos estar basicamente estudando funções. Não sei se já conseguiram assistir a primeira videoaula, né? Lá apresentei, então, vamos estar tratando de funções que tratam de números reais. Como analisar essas funções, como pegar um problema real, interpretar e modelar, como analisar os gráficos. E nós temos ferramentas matemáticas para estar analisando essas funções, que são o limite, as derivadas e as integrais. Então, elas são, a gente pode entender esses três tópicos, limite, derivadas e integrais, como ferramentas para estar analisando funções e a partir dessa análise está planejando soluções, está encontrando outras funções. Tá? Então, é uma disciplina bem importante para outras disciplinas, né? Vai ajudar bastante a gente a assim, a gente pode entender cálculo como assim, várias vertentes. Tem a questão do conteúdo em si, que é base para outra disciplina, como cálculo 2, probabilidade estatística, para a parte de álgebra, e na que vocês forem estudar vai ser importante ter conhecimento de cálculo. E a disciplina de cálculo, ela por si, assim, não exatamente pelo conteúdo, mas pela forma de como a gente precisa estudar cálculo e como a gente entende, a gente acaba aprendendo assim, desenvolvendo uma certa habilidade para resolver problemas que é muito importante na área de exatas. Né? Assim, até o ensino médio, assim, vocês provavelmente estavam acostumados a meio que ter um passo a passo de como resolver um determinado problema matemático. Olha, se o problema for esse, a solução é essa daqui. Se o problema for esse outro, a solução é essa outra aqui, e assim vai. Então, tudo bem definido. Quando a gente entra no cálculo, a gente não tem um método específico para cada problema. Para cada problema que a gente vai analisar, a gente precisa pensar em quais dessas ferramentas. Né? Então, eu preciso integrar uma determinada função para encontrar uma área. E aí, lá em integração, a gente vai ver diversas formas diferentes de fazer integral, diversas técnicas de integração. E às vezes a gente precisa combinar essas técnicas de integração, às vezes a gente precisa juntar com algum conhecimento anterior de, por exemplo, trigonometria ou de funções mesmo, para colocar o problema, modelar a função para um outro formato, para depois a gente conseguir integrar. E aí, então isso tudo gera uma habilidade, para quem é da área de exatas, que assim, é fundamental, é importante para o nosso dia a dia, de resolver problemas, né? Bora colocar assim. Não só matemático, mas a habilidade mesmo de observar o que está ali na frente e como reapresentar aquilo ou como reorganizar aquilo no outro formato que é mais simples de trabalhar. Essa habilidade vale desde da parte de matemática, aquele cálculo, né, quanto para a parte computacional, de desenvolvimento de software, na parte de programação. Tá? Então é uma disciplina bem importante. Às vezes vai parecer muito abstrato, às vezes vai parecer assim, por que eu tenho que estudar isso? Mas lá na frente vocês vão conseguir perceber a importância e vai ser bem interessante para vocês. Tá? A disciplina vai ser remota devido
a pandemia ainda, né? Então, vai ser totalmente remoto. E o nosso programa, então, é basicamente o estudo de funções, a nossa parte inicial. A segunda parte, estudo de limites, e aí finaliza estudando derivadas. Aí depois a gente parte para a terceira parte, regras de derivação. Depois, integrais e técnicas de integração. Tá? Então, assim, a gente pode dividir de uma forma mais básica em quatro partes. Estudo das funções, limites, derivadas e integrais. E nós vamos ter 3 avaliações. A primeira avaliação pegando a parte de funções e limites, uma segunda avaliação pegando a parte de derivadas e uma terceira avaliação pegando a parte de integrais. E aí essa parte inicial aqui do programa é importante vocês estarem observando, para estar verificando o que, assim, como está avançando o conteúdo, né? E até para vocês estarem se planejando, já que a nossa disciplina ela é em módulo, e ela vai ser bem importante vocês conseguirem acompanhar, conseguirem observar em que parte do conteúdo está, se precisa dar mais uma acelerada ou não. E a nossa metodologia de aula. Então, como eu falei nisso, são 60 horas, mas essas 60 horas no modo remoto, eu tentei aqui dividir de um formato que não fique muito... A gente sabe que a aula remota, de uma forma geral, é mais cansativa, né? Ficar na frente do computador já é mais cansativo. E aí, assim, ter a aula totalmente ao vivo, né? Então, 4 horas diárias ao vivo, eu acho que fica complicado, fica cansativo e além disso, assim, tem os problemas que a gente sabe que tem de internet, né? Às vezes para alguém fica ruim a conexão, ou às vezes até para mim aqui em Santarém, às vezes também a internet fica muito ruim. Então eu dividi em 3 partes. Uma parte são as aulas assíncronas, que são aulas gravadas, como aquela primeira que eu disponibilizei hoje. Aulas que em torno de uma hora e meia por dia, né, para apresentação direta do conteúdo. Assim, a parte, mesmo apresentação do conteúdo teórico, alguns poucos exercícios, a gente vai apresentar ali na aula gravada. Que inclusive vocês podem estar assistindo no início da tarde, ou assim, eu já vou adiantar um pouco as aulas, eu não vou, assim, a meta é ter uma por dia ali, mas eu vou tentar adiantar já, colocar alguma. Então, se alguém tiver disponibilidade, já pode inclusive estar assistindo mais de uma aula. A ideia é vocês primeiro assistirem a aula gravada, e aí podem estar voltando para estar vendo de novo um determinado pedaço da aula, né, tentando entender melhor um parte do conteúdo. Nessa primeira ainda não coloquei exercício, mas junto vão ter exercícios para estar trabalhando, e aí vocês podem então estar estudando e tentando resolver exercícios, então em formato assíncrono, né? E aí, às 16 horas, a gente entra com a aula ao vivo, né, como esse horário agora, para tirar dúvidas, resolver exercícios. Tá? Essa é a ideia. Então, diariamente, uma parte da aula gravada e uma parte ao vivo. Se ficar muito complicado a questão de internet mesmo, né, de acesso, então, a aula ao vivo está difícil acompanhar porque fica caindo a conexão, não consigo, fica muito ruim, não consigo entender o que tá acontecendo, não consigo escutar direito o professor, não consigo ver o que está compartilhando. Aí a gente pode migrar mais para as aulas, assim, para gravar, né? Para deixar gravado e disponibilizar para vocês. Diminuir esse horário síncrono e aumentar o horário assíncrono. Ou o contrário, vocês podem, se a gente perceber que é melhor, está conseguindo aproveitar melhor as aulas ao vivo, né, do que as gravadas, a gente também pode mudar. Mas por enquanto a gente vai tentar deixar nesse formato. 1 hora e meia de aula gravada, 1 hora e meia de aula ao vivo, tá?
E também tem uma parte de horário mais livre, que são os estudos dirigidos. Então, vou estar passando para vocês lista de exercício, que a ideia é que vocês tenham horário para estudar e realizar essas listas de exercícios, né? Assim como também iriam precisar se a disciplina estiver sendo presencial, né? Presencial, vocês também, além de assistir a aula, precisam em casa depois estudar, fazer lista de exercício, então a mesma ideia. Então, diariamente, o programado são 5 horas, né, de estudo, 1h30 aula gravada, 1h30 aula online, aqui ao vivo, e 2 horas para resolver exercício, estudar de novo conteúdo. As provas, por exemplo, vão entrar de estudo dirigido, as provas elas vão ser, eu vou passar, vou colocar no SIGA e vou dar um prazo de 48 horas para vocês resolverem e depois colocarem lá no SIGA de volta o resultado. Né? Listas de exercício também, vou ter um ou outro conteúdo que vou pedir para vocês pesquisarem, para assim, vocês tentarem estudar sozinho e depois resolverem uma lista e eu vou avaliar. Então, são tarefas que vocês vão ter um tempo maior, né, para estar fazendo 2, 3, talvez até uma semana, dependendo da tarefa. Talvez não tanto tempo, porque nossa aula é em módulo, né, todos os dias até o final, né. Vocês podem estar sempre entrando em contato comigo pelo e-mail marcelino.ss@ufpa.br. Assim, a gente tenta primeiro resolver as dúvidas ou discutir qualquer problema por e-mail. Se for necessário, a gente marca um horário no Meet para tirar dúvidas, um horário além desse nosso horário de aulas síncronas. Tá? E o nosso cronograma, então, vou estar disponibilizando as aulas gravadas sempre até as 12 horas. Eu vou estar gravando e carregando naquela playlist lá no YouTube. Então, a partir das 12 horas, vocês já podem estar observando lá, assistindo as aulas. Né? Vou tentar, inclusive, adiantar, já colocar mais de uma aula lá e quem quiser já pode adiantar. Aí, no horário até às 16 horas, né, no início da tarde até às 16 horas, eu vou deixar então reservado para que vocês assistam essas aulas gravadas. Né? A aula vai ter em torno ali de 1h30, vocês vão ter um pouco, assim, umas 2 horas mais ou menos, para estar assistindo, voltando, se tiver complicado a internet, tiver demorando para carregar, então acredito que dá tempo ali de conseguir assistir aquela aula, tá? Gravada. E quando for 16 horas, a gente entra ao vivo para tirar dúvidas. Resolver exercício e tudo mais. Aí, essa nossa programação, ela vai do dia 5 de outubro, né, começa hoje, até o dia 22 de outubro, tá? Então, nós vamos ter agora 13 dias de aula direta. Desses 13 dias, nós vamos ter a nossa primeira e segunda avaliação. Na verdade, a segunda avaliação ela vai ficar para, assim, encerrando o dia 22, aí eu disponibilizo a segunda avaliação para vocês, né, fazerem em casa e depois enviarem via CIGA. E aí nós vamos ter um tempinho, nesse tempinho, um pouco mais de um mês, né, mês e meio mais ou menos, sem aulas de cálculo, onde vou ter algumas tarefas de estudo dirigido de lista para vocês estarem fazendo. E aí, em dezembro, a gente retorna, do dia 13 ao dia 18, para finalizar o conteúdo e fazer a terceira avaliação. Tá? Então, nossa disciplina está dividida assim em 2 partes. Agora, 13 dias, agora em outubro, até o dia 22, e depois mais uma semana, 4 dias de aulas ali em dezembro, onde a gente vai finalizar e fazer essa terceira avaliação, fazer também a avaliação substitutiva, se for necessário. Né? Tá. E a nossa forma de avaliação, então são 3 avaliações, mais a substitutiva depois. Né? A avaliação sempre vai ser prova e mais atividade de estudo dirigido, onde essas atividades de estudo dirigido, elas serão
basicamente listas de exercícios. Né? Vou estar passando listas de exercícios para vocês estarem fazendo. Vou estar passando listas de exercícios para vocês estarem fazendo. E aí, essas listas vocês vão enviando pelo Cigarra, vai contar como metade da nota. E a prova em si, vou colocar também no Cigarra. Vocês vão ter ali um prazo de 48 horas para fazer e colocar de volta no Cigarra. E vai ser outra metade da nota. São 3 avaliações. A nota final, a média das 3, e se necessário, tem uma avaliação substitutiva. A nossa bibliografia, o livro-texto que eu vou utilizar, do James Stewart, Cálculo Volume 1, essa tradução da 8ª edição, é um livro que tem disponível na biblioteca online da UFOP. Se vocês entrarem lá no site da biblioteca da UFOPA, tem um link para a minha biblioteca digital, o meu acervo digital, alguma coisa assim. Aí vocês entram lá e podem fazer o login com o usuário e senha vocês têm da UFOPA. E aí vocês vão ter acesso a vários livros ali. Né? Provavelmente alguns de vocês já devem, se não todos, né, já devem ter entrado e visto ali. Então esses 3 livros estão aqui, na verdade, todos eles estão lá na biblioteca digital, tá? Vocês podem estar acessando por ali. Temos agora já temos mais 2, 4, 6, mais 8, né? Eu iniciei aqui a aula, eu estava explicando que nós vamos ter 2 formatos assim, durante o dia, nós vamos ter aulas gravadas, né? Como aquela que está lá no YouTube, e vamos ter esse horário de aulas ao vivo, onde esse horário agora é para tirar dúvidas, fazer exercício, né? Esse horário agora ao vivo, então para essa aula agora eu tô gravando. Eu entendo que alguns podem estar com problema de internet e não conseguir acessar ou algum outro problema, então essa aula eu também estou gravando e também vou disponibilizar, mas o ideal é que vocês consigam, assim, o ideal é que consigam participar nesse horário, das 16 horas, tá? Seria o mais interessante. Esse é o nosso plano de aula e eu queria verificar se alguém tem alguma dúvida, se deu para ficar claro como a gente vai proceder, se baseado no período passado, vocês têm alguma sugestão, se acham melhor que seja tudo gravado, melhor que seja tudo ao vivo, assim, mas ele ainda pode, obviamente, ser alterado, depende muito assim, a ideia é que a gente tenha o melhor proveito da disciplina. Então, queria verificar com vocês se vocês acham que tá ok, se acham que é melhor gravar tudo e ir disponibilizando, assim como foi a experiência de vocês com aulas remotas no período passado, se alguém quiser ir falar alguma coisa, ou qualquer dúvida, perguntar alguma coisa também, podem abrir o microfone e perguntar. Tá, então aqui prefere mais aula gravada, certo. Tá, a aula gravada, assim, ela o contato, a ideia desse horário assim, é tentar resolver exercício, tirar dúvidas, tentar fazer que na aula presencial ajuda mais, né? Que a gente tá ali na hora fazendo exercício, vocês acompanhando. E aí quem não entendeu já avisa, não entendi, e a pessoa diz, olha, ainda não entendi, aí eu tento explicar de uma outra forma, assim, não tenham vergonha de perguntar, tá, de dizer que não entenderam, eu explico 10, 30 vezes quanto for necessário, tá. Então, a ideia desse horário é isso, é fazer exercício e tirar dúvidas. Mas ele também, esse horário também vai estar sendo gravado, eu vou estar colocando lá. Se
tiver bem complicado, se for melhor realmente ir gravando, aí eu vou gravando também os exercícios e colocando. Enfim, assim, tudo vai estar sendo gravado no final, tanto esse horário agora, quanto esse horário também vai estar sendo gravado, vai estar sendo colocado também lá na playlist, tá? Mas se ficar muito complicado, se vocês acharem, não, é melhor, grava tudo. Grava o conteúdo, a parte lá teórica. Grava também os exercícios. E aí esse horário, em vez de ser 1h30, bora colocar ele só meia hora, só para... Também pode ser. Vai, assim, depende muito do que vocês entendem que funciona melhor, né? Até agora não se manifestou o Alan, né? Pelo que eu entendo, o Alan entende que é melhor assim, ser tudo gravado e entra um tempo menor ao vivo para tirar dúvidas. Alguém concorda? Se manifestem aí. Tá, o Vitor, a internet tá bem ruim. Mas tá conseguindo acompanhar aí, Vitor? Tá bem. Tá, então não tô conseguindo acompanhar direito, né? Vocês estão em Oriximiná mesmo? Assim, a internet aí, como é? É sempre bem complicado ou hoje tá complicado? Tem dia que tá melhor? A maioria dos dias é melhor? Como funciona? Que isso impacta essa disciplina. Então, tá, então o melhor é gravar mais as aulas, né? Além daquele horário de 1h30, gravar também mais um período de exercícios, e esse horário aqui ser mais para tirar dúvida mesmo. Depois, quem já tentou fazer exercício, quem já assistiu inclusive as aulas de exercício gravadas, entra para tirar dúvidas. Seria isso? Tá, então, pelo que eu estou entendendo aqui, esse seria o melhor caso, né? Então, aumentar as aulas gravadas e ter o horário menor para tirar dúvidas ao vivo. Tá. O canal para falar comigo, vocês podem estar mandando direto pro marcelino.ss@ufopa.edu.br. Se quiserem também criar um grupo de WhatsApp ou Telegram, ou qualquer um desses, também podem criar e eu entro no grupo e também pode ir conversando para ali, tirando dúvidas para ali. Não tem problema não. Tá? Prefere um grupo no Zap? Pode ser então. Vocês podem criar o grupo e aí me avisem, e aí eu mando para vocês me adicionarem lá também, não tem problema não. Tá, tá, tá. Beleza, então. Em relação ao conteúdo que está lá hoje, alguém tem um... Assim, não, antes de passar para essa parte, em relação ao plano de ensino, a, além dessa questão, né, de então gravar mais e ter um horário menor ao vivo, tem alguma outra sugestão? Vocês são 3 avaliações que nós precisamos fazer, né? Tá ok nesse formato, lista de exercícios e mais prova. Assim, como é tudo online, né? Vai ser, vai ser, digamos que quase parecido, né? A diferença é que a lista de exercício, ela vai estar, as atividades, né? Mas basicamente vai ser poucos ficando, né? Então vai ter evolução, né? Já a prova em si vai ser menos questões aí para resolver, mas uma complexidade já, digamos que mais intermediária e algumas um pouco mais difíceis, um pouquinho. Então, a lista de exercício, assim, além disso,
a prova em si, cada questão vai ter de uma pontuação já bem definida, né? Claro não, que na lista de exercício, só consegui fazer metade, envia mesmo assim. Aí eu fiz, não sei se está certo, não tem problema, envia mesmo assim. A ideia da lista de exercício é praticar, vocês resolverem a lista, as questões que não conseguiram fazer, as questões que não acertaram, a gente vai tirando dúvidas e tal. Quantas questões fiz? Se fizerem, enviaram no prazo, tá? Aí a prova vai ser realmente por questão, né? Vai ter ali um tempo menor e vai ser por questão, né? Vocês entender mais ou menos a diferença, como a gente vai fazer com as listas. E aí, um momento ou outro, eu vou passar alguma coisa específica para vocês estarem estudando, pesquisando, que possa ajudar nessa questão do entendimento do cálculo, principalmente aplicações, então aplicação de derivada, vou passar aí alguma tarefa onde vocês vão poder observar na prática como aplicar derivados ou integrais para resolver algum determinado problema. Uma pergunta ainda não, né? Alguém quer colocar algum ponto, quer fazer alguma consideração sobre o plano de ensino? Então, o livro digital da biblioteca, vocês conseguem acessar? Todos já acessaram? Ou alguém ainda não sabe nem como faz, para onde vai? Eu vou admitir que, se não falarem, eu vou admitir que sabe. Tá, então vou mostrar aqui. Tá, deixa eu pegar o plano de ensino. Vocês entrando fopa.edu.br, CIB, que é da biblioteca, o Sistema Integrado de Bibliotecas, CIB. Aqui tem acervo virtual Minha Biblioteca. Vai clicar, ele vai pedir usuário e senha da UFOP. É o mesmo que vocês usam. Assim, o que me informaram, porque eu não sei como vocês logo, né? É que vai ser o mesmo. Vocês todos têm e-mail da UFOPA, né? Então é usuário e senha do e-mail da UFOPA. Então, por exemplo, eu vou usar aqui meu usuário e senha do e-mail da UFOPA. Vou entrar aqui. Um minuto quanto log aqui. E você pesquisa operacional e ela está aqui, tá testando funcionar direitinho. Aí caso aí não apareceu o que eu quero, aí vem aqui na busca, né? Então cálculo. E aí vão aparecer aqui vários livros de cálculo diferente. No nosso caso, o livro principal é esse primeiro aqui, do James Sturt, tem esse violino na capa, né? É abrir livro. Depende um pouquinho da internet, né? Para ser mais rápido, mais lento aqui, mas tem funcionado bem. Né? E a gente tem mesmo o livro no formato de e-book, né? De completo, no formato digital. Então, os slides são baseados nesse livro. Inclusive, alguns slides eu mesmo preparei, baseado no livro, e alguns outros slides mais ali para frente são os slides do próprio autor do livro, que eu fiz apenas uma pequena adaptação, tá? Então, se vocês seguirem esse livro e os slides, vão ver que as coisas estão batendo. Né?
E os exercícios, inclusive, eles vão ser baseados também no livro. Então, para cada capítulo, então, ele vai ter o conteúdo em si, né? A biblioteca digital, então, para essa tabela, esse gráfico tem lá no slide da aula de hoje, né? E mais para frente vai ter lista de exercícios. Deixa eu passar aqui. Acho que tudo que eu estou passando, tudo não, mas quase tudo tá lá nos slides também, né? E algumas coisas a gente pulou. Então aqui a simetria vai ser já o início da próxima aula, né? Na segunda aula. Então, e aí ele tem aqui a parte de exercício. Então os exercícios vão ser baseados nesses aqui do livro. E aí quem quiser já pode, inclusive, eu tô com disponibilidade de tempo hoje e eu quero avançar porque amanhã vai ser um dia mais complicado para mim. Então você já pode avançar, podem pegar o livro e ir estudando, se por acaso a aula ainda não estiver lá. Se não tiver colocado a lista de exercícios, vocês podem estar vendo os exercícios do livro, tá? A gente não vai fugir muito do livro, né? A gente vai tentar manter bastante, saber o que vai ser a próxima aula, saber como. E vocês acessem ao livro por aqui, né? Acessem o site da biblioteca, o fopa.edu.br/SIBI, SIB, Sistema Integrado de Biblioteca, e aqui nesse acervo virtual, minha biblioteca, né? Ok? Tá. Em relação à aula, não sei se todos conseguiram assistir já que está gravado lá na playlist. Conseguiram acompanhar? Tá bom? A explicação é melhor ser mais rápido? Precisa ser mais devagar? Não consegui, se alguém não conseguiu entender nada, diga, não conseguiu entender nada. Achou um pouco acelerada? Tá, então um pouco mais. Explicar um pouco mais detalhado, né? Tá. Explicar um pouco mais. Tá, beleza, vou tentar explicar um pouco melhor, tá? E eles vão dando esse feedback, vão dizendo, a pessoa não, essa aula de hoje eu consegui entender, essa agora não entendi nada de nada, né? Tá, voltar um pouco mais, então estou entendendo que vocês não lembram muito bem a parte lá de funções do ensino médio, então voltar um pouquinho mais, né? Aquela parte lá por exemplo, como calcula a equação da reta, passar em segundo grau, lembrar por que aquele formato, seria isso então, né? Tá, ok. E tá. Ah, só para saber, né? Agora vocês estão conseguindo entender tudo ou a internet está variando muito aí? Tá, tem hora que cai, não conseguem entender nada. Alguém tinha dito que a voz estava bem robotizada, ainda está desse formato bem robotizado. Tá, então ainda tem gente com internet ruim. Tá, tá ok. Certo. Tá. Então, tá, então vou colocar mais parte gravada, inclusive já com os exercícios, e aí a gente entra no horário já para tirar dúvidas. Mas para tirar dúvida dos exercícios, tá? Então, a gente pode tentar fazer assim, em vez da gente começar... Opa,
Às vezes é cortado. Ah, tá, estão falando na internet, né? Tá. Então, bora fazer assim. Na aula de amanhã, eu vou colocar também já mais exercícios. Vou colocar exercícios da parte de hoje, tá? E aí a aula de manhã também com exercícios, né? Resolvendo alguns e vou deixar outros para vocês fazerem, né? Aí para dar tempo, então, de vocês fazerem tudo, bora amanhã começar um pouco depois. Então, ao invés de a gente começar às 16, a gente começa às 16h30. Né? E aí vocês amanhã me dizem se o horário, né? Então, se conseguiram fazer, se o tempo, assim, se a duração da aula, os exercícios estão adequados, ou se tem muita coisa, está pesado. E a gente vê se um horário de 1 hora ao vivo dá tempo também de resolver exercício e tirar dúvidas, ou se é melhor até encurtar meia hora. Assim, a gente vai tentando ajustar esse nossos horários, tá? Mas aí eu vou gravar, vou colocar os exercícios, colocar exercícios da parte de hoje, e amanhã a gente começa um pouquinho depois, então começa às 16h30, tá ok? E aí hoje, então, se ninguém tiver já nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, e aí quem ainda não conseguiu assistir a aula pode assistir, aproveitar então o tempo agora em diante para assistir a aula, e amanhã, né, a gente dá continuidade, né? Lembrando que é em módulo, né? Então todo dia a gente vai ter aula, todo dia a gente vai ter conteúdo, então tentem acompanhar e vão dando feedback, eles estão conseguindo acompanhar, não. Se deixarem 3 dias para assistir às aulas de 3 dias, vai ficar muita coisa, né? Vão ficar sobrecarregados, né? Então vão informando aí, vão passando como estão as coisas, estão conseguindo acompanhar ou não, tá? Bora tentar aproveitar da melhor forma possível essa disciplina, né? E tentar organizar esse remoto para que não fique ruim, né? Não é, o ideal era o presencial, mas vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem disponibilidade. Tá, ok, então se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Aí eu gravei pelo próprio Google Meet, assim que o Google disponibilizar a gravação, eu carrego também lá na playlist, tá? E aí quem não conseguiu entender direito as coisas por causa da internet, ou quem não entrou um pouco depois, ou quem caiu, enfim, quem não conseguiu assistir direito, pode assistir lá na playlist depois esse é o nosso horário agora. Tá, ok, então, pessoal. Até amanhã. E aí qualquer coisa é só mandar e-mail. E aí quem criar o grupo, depois me manda um e-mail, que aí eu passo meu número e vocês me adicionam também no grupo, tá? Só criem primeiro o grupo e depois me adicionem. Ok, então. Até mais. Boa tarde a todos.